Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 27/4, nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 10 ao capítulo 13. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Roboão, filho de Salomão, ele vai trazer separação nas tribos de Israel. Preste bem atenção, foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, que estava ainda no Egito, por onde fugira da presença do rei Salomão, voltou ele do Egito. Mandaram chamá-lo e veio ele com todo Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs a nós, e nós te serviremos. E ele lhe respondeu: após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando ainda ele vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? E eles lhe disseram: se te fizeres benigno para com este povo, e lhes agradares, e lhes falares boas palavras, eles te farão os teus servos para sempre. Porém, se eles desprezarem o conselho dos anciões, foi isso que aconteceu. E aí, ele foi tomar conselho com os jovens amigos seus. E aqueles amigos, que tinha crescido com ele. E esses amigos disseram para ele: que aconselhai vós que eu responda a esse povo? Alivia o jugo que o teu pai nos impôs? E os jovens que havia crescido com ele lhe disseram: assim falarás ao povo. Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia-os de sobre nós, assim lhe falarás. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou aumentá-lo. Meu pai vos castigou com açoite, eu os castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão a todo o povo ao 3º dia, e Roboão, como o rei, lhe ordenou: voltai a mim ao 3º dia. E aí, dura resposta ele deu, porque ele desprezou o conselho dos anciões para ouvir o conselho dos seus amigos. E aí deu a resposta: se meu pai faz pesado o vosso jugo, porém eu ainda os agravarei mais. Meu pai vos castigou com açoite, eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvido ao povo que vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito por intermédio de Aias. E Jeroboão, filho de Nebate, vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvido, reagiu dizendo: que parte nós temos contigo, ó Davi? Não há para nós herança do filho de Jessé. Cada homem a sua tenda, ó Israel. Cuida agora, porém, da tua casa, ó Davi. Então Israel foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então, olha só, aqui se resumiu o reinado de Salomão. Apenas a tribo de Judá, a linhagem de Judá, que era a linhagem de Davi. Todas as outras tribos vão seguir Jeroboão. E aqui, como nós já falamos muito, temos a divisão do Reino Norte e Reino Sul. Reino Norte, com a sua capital Samaria, as 10 tribos, é o que nós vamos chamar de Israel.
A partir daqui, nós temos Reino Sul, que é a tribo de Judá, a capital, Jerusalém, a grande cidade de Davi. Então, foi a partir do reinado de Roboão, filho de Salomão, que veio essa grande divisão, né? Porque até o reinado de Salomão, ele reinou sobre todas as tribos de Judá. E aí, nós vamos ver que Deus vai proibir a batalha de Roboão com as 10 tribos, porque ele queria guerrear contra as 10 tribos, né? E vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e a de Benjamim, porque Benjamim era a menor tribo. E aqui nós vamos ver que tinha 180.000 escolhidos destros para a guerra. E eles queriam pelejar contra Israel, que era o reino norte, né? As 10 tribos. E veio a palavra do Senhor dizendo, né? Fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Cada um volte para sua casa, porque eu fui que fiz isso. E obedecendo eles a palavra do Senhor, desistiram de subir contra Jeroboão. Então, enquanto nós vamos ter Roboão reinando sobre o Reino Sul, né, sua capital Jerusalém, que é a tribo de Judá e Benjamim, nós vamos ter a figura de Jeroboão reinando sobre as 10 tribos. E nós vamos ver cidades fortificadas por Roboão, né? Ele vai habitar em Jerusalém e para a sua defesa ele vai fortificar a cidade de Judá. Ele vai fortificar ainda, né, as demais cidades ali, como Belém, Etã, Tecoa, Bet-Zeur, né? Então temos aqui a relação, e essas cidades se tornaram fortaleza, né? Foi colocado nela comandantes, depósitos de víveres, azeite, vinho, e pôs em cada cidade arsenal de paveres, lanças, e fortificou sobremaneira Judá e Benjamim, ficaram-lhe sujeitas. E também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel recorreram a Roboão de todos os seus limites, porque os levitas deixaram os arredores das suas cidades, das suas possessões, e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos lançaram eles fora, para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros, e fez bezerros, isso mesmo. Além desses também, de todas as tribos de Israel, de todo o coração, resolveram buscar ao Senhor, o Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecer sacrifício ao Senhor, Deus dos seus pais. Assim fortaleceu-se o reino de Judá, corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Roboão tomou por esposa Maalate, que era filho de Jerimote, filho de Davi, filha de Abigail, filha de Eliabe, filho de Jessé, o qual lhe deu filhos, Jeús, Semarias e Jaão. Depois dela, tomou Maaca, que era filha de Abissalão, e esta lhe deu Abias, Atai, Ziza e Selomite. Amava Roboão mais a Maaca, que era filha de Abissalão, do que todas as outras mulheres e concubinas, porque ele havia tomado 18 mulheres e 60 concubinas. E gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser chefe, príncipe entre os seus irmãos, porque o queria fazer rei. Procedeu prudentemente, distribuiu todos os seus filhos por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortificadas, deu-lhes víveres em abundância e lhes procurou muitas mulheres.
Agora nós vamos ver no capítulo 12 a invasão de Sisaque. Tendo Roboão confirmado o reinado, né? E havendo fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. No ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu para Jerusalém porque tinha transgredido contra o Senhor. E com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros era inumerável. A quantidade de pessoas que vinham com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Tomou a cidade fortificada que pertencia a Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém. E disse-lhe, assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixarei sobre o poder de Sisaque. Então se humilharam. Os príncipes de Israel, o rei, disseram, o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor, que eles tinham se humilhado, veio a palavra do Senhor através de Semaías, dizendo, humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheça a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reis da terra. Subiu, pois, Sisaque, o rei do Egito, contra Jerusalém. Tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão havia feito. Lembra, nós falamos disso ontem, quando nós falamos sobre o inventário dos bens, não só de Salomão, mas tudo que ele deixou, né, na casa do Senhor? E em lugar desses, fez Roboão escudos de bronze e entregou nas mãos dos capitães de guarda. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os guardas vinham e usavam os escudos e tornava a trazê-lo para a câmara da guarda. Tendo eles humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia coisas boas. E aí fortificou-se, pois, Roboão em Jerusalém, continuou o seu reinado. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu entre todas da tribo de Israel. E ali estabeleceu o seu nome. Sua mãe chamava Naamá, amonita. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Quanto mais os atos de Roboão, né? Os primeiros e os últimos estão lá no livro dos reis, né? E descansou Roboão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Capítulo 13, nós vamos ver Abias, né? Então, no 18º ano de Jeroboão, lá no Reino Norte, Abias vai começar a reinar sobre Judá. 3 anos ele vai reinar em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Micaías, era filha de Uriel e Gibeá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão, né? Então, guerra entre os irmãos. E Abias ordenou a peleja com um exército valente de guerreiro, 400 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos guerreiros valentes. Pôs-se Abias em pé ao alto do monte Zemarim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse, ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Não nos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, e ele lhe deu filhos por uma aliança de Saul. Contudo, se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o Senhor. Ajuntou-se a ele uma gente vadia, homens malignos, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e indeciso
não lhe pôde resistir. Agora pensais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? Bem, sois vós uma grande multidão e tendes convosco bezerro de ouro que Jeroboão fez para deuses. Não lançaste fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e Levita, e não fizeste para vós outros sacerdotes como gentes de outra terra? Qualquer que vem a consagrar-se um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que são Deus, não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o deixaremos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas. Cada dia pela manhã oferecem holocausto, queima incenso aromático, dispõe os pães da propiciação na mesa puríssima e o candeeiro de ouro e as suas lâmpadas para lhe acenderem a cada tarde. Eis que Deus está convosco e à vossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para rebate contra vós outros filhos de Israel. Jeroboão vai ordenar aos que estavam em emboscada que fizessem uma volta e descessem contra eles, né, de detrás, de maneira que estavam em frente dos homens de Judá e a emboscada por trás dele. Olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram a trombeta, né? E os filhos de Israel fugiram, diante de Judá, pois Deus os entregara na sua mão, né? Então Abias vai perseguir Jeroboão, vai lhe tomar a cidade de Betel, Gesana e Efron com as respectivas vilas. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias e feriu o Senhor a Jeroboão, que o morreu. Abias também se fortificou e tornou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 17 filhas. Quanto mais os atos de Abias, tanto fez como o que disse, estão escritos no livro da história do profeta Hildo. E amanhã nós vamos ver o reinado de Asa. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém, e Deus te abençoe.